Livro de Jó, capítulo 42. Irmãos, vai no livro de Salmos. Antes do livro de Salmos é o livro de Jó. Amém? Procura aí. Se achar o livro de Salmos, volta para trás que já você vai encontrar Jó, capítulo 42. Glória a Deus. Está aqui o pastor Rogério Fontoura, pastor lá da igreja Deus e Amor, da Picada Grande, amém? Está apoiando o trabalho aqui da sede. Também está aqui o pastor lá do Rincão, né, irmãos? Pastor Renato, apoiando a obra de Deus. São os dirigentes que estão aqui nessa tarde. Os outros não vieram por motivo de força maior. O irmão lá do Jubim, né, pastor Elisandro, lá do Cerro do Jubim, também está aqui. Glória a Deus, apoiando o trabalho. Então, vocês têm que olhar para esses homens de Deus, que o verdadeiro homem de Deus, ele se dá por exemplo. É verdade ou não é? Glória a Deus, amém? Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Jó capítulo 42. Quem já encontrou diz amém. Glória a Deus. Jó capítulo 42. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Jó capítulo 42, o versículo é o de número 5. Coloque atenção, por favor. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Amém? Levante a tua Bíblia para o alto. Levante a tua Bíblia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Levante a tua Bíblia. Quem não tem a Bíblia, levante a tua mão. Jesus está aqui, meus irmãos. Jesus está aqui, minhas irmãs. Já tem gente sendo curada pelo Senhor aqui nesta tarde. Já tem gente sendo prosperada pelo Senhor aqui nesta tarde. O Espírito Santo está me revelando que já tem problemas sendo resolvidos aqui nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegre ao teu mandar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em o nome de Jesus de Nazaré, ó Deus, eu venho aqui nesta tarde para receber a revelação da tua palavra. Os meus irmãos e as minhas irmãs que estão aqui nesta tarde vieram receber, ó Deus, a revelação da tua palavra. Fala comigo, Senhor. Fala com ele, fala com ela, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos envolva nesta tarde pelo poder da tua palavra. Venha nos renovar nesta tarde. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor. Pode sentar. Desocupe as mãos para bater palmas e dar glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar com as palmas bem alegre assim, ó. Nesta igreja o fogo cai, o fogo cai. Mas nesta igreja o fogo cai, o fogo cai. Estou sentindo o poder de Deus aqui. E na vinda de Jesus para o céu eu quero ir. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. De novo. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Amém, Jesus. Irmãos, quem nesta tarde
quer ter um real encontro com Deus? Levanta a mão e diga glória a Deus. É muito especial, meus irmãos. É um acontecimento ímpar. É um acontecimento sem igual. A experiência de ter um real encontro com Deus. A vida do homem muda, a vida da mulher muda quando ele tem um encontro com Deus, quando ela tem um encontro com Deus. A experiência de poder dizer eu vi o Senhor meu Deus é extraordinária. Não tem como explicar tal experiência. Bem-aventurado é o homem que pode dizer eu vi o Senhor. Bem-aventurada a mulher que pode dizer nesta vida eu vi o Senhor. Quando, meus irmãos, a gente está na presença de Deus, tem muitas formas de se viver esta experiência. Você pode não vê-lo a olho nu, você pode não enxergá-lo com os teus olhos físicos, mas existem formas especiais pelas quais o Senhor se revela ao seu servo. Existem muitas maneiras pelas quais o Senhor se revela para a sua serva. E se nesta tarde, pode glorificar, como não? Glorifica o nome do Senhor. Se nesta tarde você abrir o teu coração para a palavra de Deus, você poderá sair daqui nesta tarde dizendo, através da revelação da palavra, através da revelação do Espírito Santo, através da profecia, eu pude ter uma experiência com Deus, eu pude sentir, eu pude ver Deus na minha vida. Meus irmãos, quando nós estamos ligados com Deus, através de uma luta, nós podemos ver Deus na nossa vida. Através de uma prova, nós podemos ver Deus na nossa vida. Através de um vale que estamos enfrentando, que estamos passando, nós podemos ver Deus na nossa vida. Através de um deserto, nós podemos ver Deus na nossa vida. Através desse momento solitário, desse momento difícil que você está vivendo, você pode ver Deus na tua vida. E quando você vê Deus agir na tua vida, seja qual for a luta, você sai dela vitoriosa, você sai dela vitorioso. Abra o teu coração para ver Deus agir na tua vida. Eu quero, meus irmãos, em poucas palavras, mas sem falhar com aquilo que me entrega o Espírito Santo, vos entregar uma mensagem que traz por título o homem que vê a Deus. A primeira experiência que nós estamos observando nesta tarde, à luz da revelação da palavra de Deus, foi a experiência vivida por Jó. O versículo 5 do capítulo 42 de Jó, a palavra que nós lemos diz: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Depois de tanta luta, depois de tanta prova, depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, Jó, meus irmãos, estava se sentindo um homem realizado, porque enfim ele poderia te dizer: antes eu só ouvia, a minha experiência era ouvir o Senhor, mas agora eu me sinto um homem realizado, porque eu vejo Deus na minha vida, porque eu vejo Deus trabalhar na minha vida. E qual é, meus irmãos, a primeira consequência de ver a Deus? Nós lemos o versículo de número 5. Agora veja o que está escrito no versículo de número 6. Jó 42, versículo 6. Após ter visto ao Senhor, após ter vivido uma experiência sobrenatural com o Senhor, veja o que Jó disse: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
o que é que nos revela esta palavra? O que é que nos mostra esta atitude de Jó? O primeiro passo de um homem, de uma mulher que tem a experiência de ver a Deus é a humilhação. Quem está entendendo? O homem que vê a Deus, a mulher que vê a Deus, se torna uma pessoa humilde. Por que, meus irmãos, que se enfrenta a tantas lutas no meio da igreja? Por que se enfrenta tantas lutas no meio do povo de Deus? É porque ainda existe, e eu digo isso com uma certa tristeza, ainda existem muitos homens, ainda existem muitas mulheres que já adquiriram experiência com a palavra, já adquiriram experiência na caminhada evangélica, mas ainda não tiveram a experiência de um real encontro com Deus. Porque o homem que se encontra com Deus, porque a mulher que se encontra com Deus, se torna uma pessoa humilde na casa dele, se torna uma pessoa humilde na obra dele, se torna uma pessoa humilde na presença dele. Quem compreende, levanta a mão e diga glória a Deus. Quando, meus irmãos, o homem vive a experiência de um encontro com Deus, a primeira consequência é perceber o quanto ele é pobre e necessitado. Se você vê, meus irmãos, Salmos capítulo 40, o versículo é o de número 17. A Bíblia diz assim, ó: o servo do Senhor disse assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quem está entendendo? Ele reconheceu a sua miséria, ele reconheceu a sua fraqueza, ele não se colocou por senhor da razão, antes pelo contrário, o homem que vê Deus, ele reconhece toda a sua fragilidade. Veja o que o salmista disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Quanto mais eu me humilho, mais o Senhor me exalta. Quanto mais eu me humilho, mais o Senhor me abençoa. O segredo, meus irmãos, da nossa vitória é a nossa capacidade de humilhação. Muitas pessoas estão se privando de receber as bênçãos de Deus, porque não estão tendo a capacidade de se humilhar na presença de Deus. Existem muitas pessoas violentas dentro da igreja, existem muitas pessoas revoltadas dentro da igreja. Pastores choram madrugada adentro, pedindo misericórdia pelo povo de Deus, porque tem obreiros que ele não sabe como vai tratar com aquele obreiro, tem obreira que ele não sabe como vai tratar com aquela obreira, por causa da exaltação pessoal, por causa da falta de humildade. E tudo isso, meus irmãos, nos revela a falta de um real encontro com Deus, porque quem se encontra com Deus se humilha na presença dele. Veja, meus irmãos, pode louvar a Deus. O profeta Isaías, ele disse lá no livro que traz o seu mesmo nome, Isaías 64:6, o profeta disse: a nossa justiça é como trapo de imundície. Isaías disse para o povo: nós somos como o imundo, murchamos como folha. Então veja, meus irmãos, por mais experiências que ele tivesse com Deus, ele reconhecia o quanto ele era miserável. Uma igreja que se encontra com Deus, ela é uma igreja humilde. Uma igreja que se encontra com Deus, ela é uma igreja aquebrantada. O Senhor nosso Deus coloca a palavra revelada na boca do anjo da igreja, e por mais forte que seja aquela palavra, e por mais dura que seja aquela repreensão, aquela exortação, a igreja, ela se aquebranta em lágrimas na presença de Deus. A igreja, ela se aquebranta em choro na presença de Deus, porque ela vê o Senhor.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Coisa linda, meus irmãos, quando alguém pode sair por aquela porta dizendo: eu vi Deus na mensagem, eu vi o Senhor falar comigo na pregação, eu vi o Senhor falar comigo na revelação. A pessoa que tem a experiência de viver um encontro sobrenatural com Deus, ela se humilha na presença do Senhor. Quem entende, diga glória a Deus. Coloque atenção no que eu vou ler para vocês agora. Salmos 34, versículo de número 5. Olha o que diz a Bíblia: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. A segunda consequência de ver a Deus é a iluminação. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quem ouve a palavra de Deus tem um real encontro com Deus. E quem tem um real encontro com Deus se torna um homem iluminado, se torna uma mulher iluminada. O salmista disse lá no Salmos capítulo 119, o versículo é o de 105. A Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Se você encontrar Deus nesta tarde, na revelação da sua gloriosa palavra, você vai sair daqui iluminado, você vai sair daqui iluminada, e nenhum espírito de trevas terá poder e autoridade sobre a tua vida, porque quem se encontra com Deus se torna um ser iluminado. Quem compreende, diga glória a Deus. Veja, meus irmãos, que o povo de Israel, ele ficava esperando dia após dia Moisés descer do monte. Eles ficavam aguardando. E lá, meus irmãos, no livro de Êxodo, capítulo de número 34, versículo de número 35, a Bíblia Sagrada revela que quando Moisés ele descia do monte, o seu rosto brilhava. Por que o seu rosto brilhava? Porque ele vinha de um encontro com Deus. Quando você tem um encontro com Deus, você chega na tua casa levando para dentro dela o poder da luz divina, e a obra do diabo que está escondida tem que bater em retirada, porque a luz de Deus se faz presente. Quem quer levar essa luz de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Tenha um encontro com Deus nesta tarde. Que Deus te ajude, minha irmã. Que Deus te ajude, que o Espírito Santo nos ajude a poder sair daquela porta, por aquela porta, dizendo: eu vi Deus nesta tarde ali na igreja. Eu vou levar para casa a luz desta experiência. Oh, aleluia. Eu vou levar para casa esta luz divina chamada Jesus. Porque lá em João 12 ele disse: eu sou a luz do mundo. Se você encontra com Jesus, você encontra esta luz. Amém? Você encontra esta luz. Você sabe qual é o maior sinal de que nós estamos na luz? Quem sabe qual é o maior sinal? Você sabe qual é o maior sinal? Um dos maiores sinais de que se vive na luz, estes pastores estão provando aqui nesta tarde. 1 João capítulo 1, versículo 17. A Bíblia, versículo 7. A Bíblia diz assim, ó: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão. O maior sinal que a luz de Deus reina na igreja é a união do povo de Deus. O maior sinal de que a luz de Deus reina entre os pastores, entre os pregadores, entre os obreiros, é a união na casa de Deus. Por isso eu falei para vocês, olhar para os pastores que estão sobre esse altar, olhar para os pregadores que estão sobre esse altar, olhar para as obreiras que estão aqui nesta tarde, olhar para os obreiros que estão aqui nesta tarde, olhar para os membros que estão aqui nesta tarde. Eles estão provando que tiveram um real encontro com Deus. Eles estão provando que vivem a luz de Deus, porque estão unidos uns aos outros, porque
diga glória a Deus. Quando a gente vê a Deus, a gente se torna iluminado. Quem entende, diga glória a Deus. Veja, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Quem é o que reflete a glória do Senhor? É aquele que se encontra com o Senhor. E aquele que se encontra com o Senhor, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele é transformado. A mulher que se encontra com Deus, ela é transformada pelo poder deste encontro. O homem que se encontra com Deus, ele é transformado pelo poder deste encontro. A pessoa que te conheceu ontem, ao te ver hoje, ela vai notar a diferença. Ele vai perceber a diferença. Tem alguma coisa diferente na tua vida? Ô minha amiga, tem alguma coisa diferente na tua vida? Meu amigo, tem alguma coisa diferente na tua vida? O que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? É que eu estou indo na igreja e eu tive um encontro com Deus e eu fui transformado pelo poder deste encontro. O homem que vê a Deus, ele passa por uma grande transformação. Pode bater palma e dar glória a Deus. Mais palmas e mais glória a Deus. Veja, meus irmãos, que Paulo, antes de se encontrar com o Senhor Jesus, ele se chamava Saulo, e ele era cheio de autoridade, ele era cheio de ousadia contra o povo de Deus, ele procurava ocasião contra os servos de Deus, queria prejudicar a igreja do Senhor de todas as formas. Mas depois que ele teve um encontro com o Senhor, que ele viu ao Senhor, ele foi completamente transformado. E toda aquela exaltação pessoal foi embora. E toda aquela ira, e toda aquela raiva foi embora. E lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo então, ele abre a sua boca para dizer: agora não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive na minha vida, é Jesus que vive na minha vida, é Ele que reina na minha vida. Aleluia! Quem compreende, diga glória a Deus. Um real encontro com Deus transforma a vida do homem, transforma a vida da mulher. Eu há muito escuto pastores dizendo que muitas pessoas entraram para o Evangelho, mas o Evangelho ainda não entrou em muitas pessoas. E eu entendo esta palavra através deste estudo. Nós temos que ir além de ser membro da igreja. Nós temos que ir além de ser um frequentador da igreja. Nós temos que ir a um real encontro com Deus. Quando você vive um real encontro com Deus, você entende a obra e o plano de Deus na tua vida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Amém? Isso é o que? Isso é transformação. Jesus, ele entra na tua vida e ele transforma tudo. Ele transforma todo o teu sofrimento, ele transforma toda a tua dor, ele transforma toda a tua lágrima, ele transforma todas as tuas trevas. Tudo se faz novo. A derrota é transformada em vitória quando se tem um encontro com Deus. Amém? Isso está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eu já estou me encaminhando para o final.
Mas eu quero ler para vocês o que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme na fé, como vendo o invisível. Amém? Quando a gente se encontra com Deus, meus irmãos, a gente se separa do mundo. Como Moisés, ao ter um encontro com Deus, ele se separou do Egito. Porque, meus irmãos, que infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda tem prazer nas coisas do mundo. Por que tem irmãos e irmãs que não tiveram o prazer de estar aqui nesta tarde, preferiram o prazer de outras atividades? Porque ainda falta esse poder de desapego. Nós precisamos nos desapegarmos das coisas desta vida, das coisas deste mundo. Nós precisamos, meus irmãos, um poder sobrenatural que nos separe das coisas desta vida e nos una em definitivo com as coisas do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Existem, meus irmãos, ainda um predomínio muito grande na vida de muitos intitulados homens de Deus. Ainda existe o predomínio do eu. A obra só é bem feita se é Ele que está fazendo. A mensagem só é bem pregada se for Ele que estiver pregando. O movimento só é bom se for lá na igreja que Ele dirige. Isso mostra o quê? Uma falta de desapego. Porque o verdadeiro homem de Deus, ele está desapegado dessa vanglória. Ele trabalha para a honra e a glória de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não quer a glória do Egito, ele não quer a fama do Egito, ele não quer a fortuna do Egito, ele quer a glória de Deus. Quem quer a glória de Deus, levanta a mão e diga glória a Deus. Por isso, meus irmãos, que muitos estão fracassando na fé. Por isso que muitos estão agarrados em cargos e posições. Quantos que eram pastores e que bastou deixar de ser pastor para desanimar na fé? Quantos que ao serem dirigentes de uma igreja pensaram que tinham tomado conta daquela obra? Ora, meus irmãos, o dono desta obra é Jesus Cristo, o Senhor desta obra é Jesus Cristo. Nós não podemos nos apegar com cargos e posições, nós temos que nos apegar com um real encontro com Deus. Essa é a nossa vitória, esse é o nosso sucesso, essa é a nossa prosperidade. Que palavra tão clara é esta? Escute, Tiago capítulo 4, versículo 4. É até fácil de memorizar. Tiago capítulo 4, versículo 4. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. E qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Desta maneira, meus irmãos, aquele que vê a Deus se separa do mundo. Ele vai perdendo o prazer com as coisas do mundo, e o seu prazer de estar na casa de Deus vai aumentando dia após dia. E o que acontece? Num culto como hoje, ele não vem por uma determinação ministerial. Numa concentração como hoje, ela não vem por uma determinação ministerial. Ele vem porque ama estar na casa de Deus. O seu prazer é estar fazendo a obra de Deus. A sua alegria é estar fazendo a obra de Deus. Não vem por causa de uma circular, não vem por causa de um regulamento, vem por causa de uma revelação do Espírito Santo, vem por causa de um real e poderoso encontro com Deus. Pode bater palma e dar glória a Deus. Agora escute aqui. A quinta consequência de ver a Deus está no mesmo livro de Hebreus capítulo 27, capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme na fé,
como vendo o invisível. Levanta a tua mão e diga comigo: porque ficou firme na fé. Esse é um sinal na vida de quem vê a Deus. O homem que vê a Deus, ele fica firme na fé. A mulher que vê a Deus, ela fica firme na fé. Acontecem coisas positivas e acontecem coisas negativas, mas ele fica firme na fé. Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins, mas ele fica firme na fé. Ele é elogiado, ele é abraçado ou ele é rejeitado, mas ele fica firme na fé. Por quê? Porque ele teve um real encontro com Deus. E um grande sinal do encontro com Deus é a tua perseverança na presença dele. Quando você vê a Deus, você persevera na presença dele. A luta vem, a luta passa e você continua dando glórias a ele. Aleluia, glória a Deus. Porque veja bem, meus irmãos, Jesus ele disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Seja uma mulher perseverante, seja um homem perseverante, seja um obreiro perseverante, uma obreira perseverante. Ouça as palavras de Jesus Cristo, Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Coloca-te em pé na presença de Deus. Eu quero, meus irmãos, finalizar esta palavra deixando para vocês 1 João capítulo 3, no versículo 2, aonde o João disse assim: amados, agora somos filhos de Deus. Levante tua mão e diga: agora somos filhos de Deus. Escute isto aqui, por favor, no versículo 3: e qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Uma das grandes consequências de um real encontro com Deus, esforço para se purificar. Não que você não vai errar, não que eu não vá errar. Nós somos fracos, somos humanos. Não reconhecer isso seria um erro terrível, seria um sinal de exaltação terrível. Nós somos fracos. Nós julgamos os nossos irmãos, julgamos as nossas irmãs devido à nossa fraqueza. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos ver o quanto somos fracos. Mas quando temos um real encontro com Deus, nós lutamos para a nossa purificação. Quem quer um real encontro com Deus, diga glória a Deus. Levante a tua mão para o céu. Que Jesus Cristo te abençoe com estas palavras. Que você possa sair daqui, digo mais uma vez, podendo afirmar ter tido um encontro com Deus. Nesta tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Diga bem forte: eu marquei